Um belo dia eu recebi um grupo da CVC lá no Vale da Mantiqueira. Chegamos umas senhoras, eu me vesti de mulher, tava vestido de drag. Entrei no ônibus, tudo bem, meninas? Tudo bem, tudo bem. Eu sou a Mingau e eu vim aqui apresentar o hotel pra vocês, porque lá no hotel, até ter o check-in, como eram muitos ônibus que chegavam ao mesmo tempo, a gente recebia eles, os mensageiros tiravam as bagagens e a gente começava um tour histórico pelo hotel, que era pra dar tempo daquela turma que está no check-in passar pelo check-in. Aí eu comecei a apresentar o hotel para elas, que do lado direito vocês podem ver uma grande quantidade de mato, da outra aqui nós temos um pomar de laranja, quem pegar apita. Aí fui contando a história do hotel. O hotel ele foi inaugurado em 1998, o proprietário do hotel foi nada mais, nada menos que o presidente da Sadia, que atualmente foi vendida para Perdigão, seu Sérgio Antunes. Aí comecei a contar toda a história ali para ela. E ali dentro do hotel eles têm uma fábrica de derivados de leite. Né? E eu queria. E aí eu queria. Eu ia falar alguma coisa de laranja, Paulo. Não, de leite. Laranja. Porque lá o Vale da Mantiqueira, eles têm mais ou menos 5.000 cabeças de vaquinhas da raça Jersey. Né? Dentro do hotel, não? Oi? Dentro do hotel, não? Dentro do hotel. Nossa. 5.000 cabeças de Então vaca. é uma fazenda, não é um hotel, eu sempre falava assim pra eles que tinha até aquele pasto é o pasto da aposentadoria. Depois que elas não dão mais leite, vem pra esse pasto. E eu contava toda a história, porque realmente as vaquinhas, elas são tratadas com muita dignidade lá, né? Até mais que os recreadores. Elas tinham uns ventiladorzinhos assim, ó. Elas tomavam banho com um remedinho para não pegar pulga nem carrapato. Tinha uma caminha de areia, ventiladores tal e tudo mais. Tinha massagem nas costas pro leite vir com bastante vitaminas boas. E aí eu queria abordar esse assunto da fábrica de leite. E eu na minha cabeça falei, meu Deus do céu, como que é o nome de coisas de derivado de leite? Falei, então meninas, ali como vocês podem observar, nós temos uma fábrica ali de latrocínio do seu Sérgio Antunes. E aí a senhorinha parava e falava assim, por gentileza, só um minutinho. Aí eu falava, não, pergunta só no final do tour. Então, continuando, o seu Sérgio Antunes começou seu latrocínio no ano de 1997. Garoto, só um minutinho, por gentileza, que eu... Meu amor. Idosa, chata. Pergunta só no final do tour. Não, gente, vocês não imaginam. Todas as vezes que elas me interrompiam, eu falava só um minutinho. E eu continuava, eu parava de onde eu parei. Então, lá na fábrica de latrocínio do seu Sérgio, né? E aí elas começaram a entrar na brincadeira, né? Aí elas falaram, não, a gente quer lá conhecer. Aí entramos na van, porque o hotel é muito grande. Tinha que descer de van, chegamos lá embaixo. Elas entraram, cada coisa que eu abordava, eu falava do latrocínio do seu Sérgio. No final, elas estavam pedindo para tirar foto, e todo mundo gritava na foto, latrocínio! E eu, de forma natural, né, vendo aquilo, falei, nossa, fiz um ótimo trabalho, porque foi meu primeiro tour na época. No final, teve um café da tarde, teve uma senhorinha que falou assim, ô meu filho, vem cá, queria tomar café com você, você topa? Ele topa. Ela falou, então senta aqui. Ela falou assim, queria dizer que você é um cara muito talentoso, você é animado, divertido, né, rapaz? Você brinca o tempo todo, não deixa a gente fazer pergunta. Mas sabe o que é que eu tava te interrompendo? É que a gente tá num grupo de 90 senhoras professoras de português. Nossa! E a todo momento você tava dizendo que o dono do hotel tinha um roubo seguido de morte. Então foi uma coisa que marcou a minha recreação. E ali daquele momento eu entendi que eu precisava imediatamente devorar livros, né? Então eu já gostava de ler, mas eu precisava criar o hábito de ler diariamente, o hábito de ler todos os dias. Demais, né? Se a pessoa te falar assim, deixa eu te falar uma coisa. Na Pode segunda falar. vez, Pode. pode falar. Não, Pode falar tudo agora. Agora é a hora. E agora eu não falo só, tá? A gente trabalha com grupo, então elas fazem pergunta o tempo todo e eu paro de explicar pra ouvir a pergunta, que pode ser que eu errei o português de novo. Mas com uma gravidade como essa, foi uma coisa até interessante que ela me explicou, que a linguagem formal pra formal, ela não há diferença. O que há diferença é quando você usa uma palavra que muda o significado, né? Que foi o que aconteceu. E aquilo foi algo que aconteceu porque eu era tão jovem e estava ali passando pelo processo de deixar o lado Zona Leste de São Paulo e Itaquera para trás para viver uma carreira profissional. Então ali foi uma coisa que me ajudou bastante, que eu passei, eu já via que o estudo era interessante, que era importante, mas ali eu vi que ele era necessário. Então a partir daquele dia eu passei a devorar os livros e melhorar a minha gramática e o meu português, né? Que foi algo muito importante, foram aquelas senhoras. Foi uma coisa que
marcou a minha recriação. Até hoje eu não esqueço. Não Do tem como. Que latrocínio. o ex-presidente da Sadia é um latrocínio. É, latrocínio. Tava confundindo ele com Lula, gente. Coitado. Ai, meu Deus. Você ia perguntar um negócio da. Não, você comentou com a gente, né? Vou te chamar de Mingau e de Vinícius, tá? É relacionado à parte financeira das crianças, dos pais de um modo geral. Você sente que há uma dificuldade, de repente, dos pais de uma classe social A, por exemplo, que você comentou, lidar mais com as coisas, e as crianças também, e de pais, de repente, classe B e C, serem mais leves e as crianças também, ou não muito? Ou D também, E, de modo geral. Você se refere a orçamento? Não, me refiro à forma da criança ser. Sabe? Por exemplo, criança de classe B e C, talvez se cai, fica de boa. Criança de classe A é mais difícil, porque se rela pode reclamar da xerife. Hoje em dia, a o gente... pai, né? Eu costumo Ou dizer... adolescente, né? Porque aí rela na perna da filha e fala... A criança hoje em dia, né? O que eu costumo dizer, o que se diferencia muito é a classe social. Vou dar o exemplo que você citou, referente a uma criança caiu e ela se machucou. Normalmente ela se machuca, a gente acalma e ela não chora. A gente faz o curativo, acontece tudo tranquilo. E ela continua brincando. Continua brincando. O pai chega, aí ela lembra, ela chora, né? Mas o pai, né, vamos colocar pro público, né? De categoria A, o que tem muito dinheiro, categoria C, o que menos tem dinheiro. Então, o público A é o público que realmente é um público mais exagerado, né? Por que eu posso dizer isso? Até mesmo porque o público A normalmente contrata aí suas babás que praticamente cria seus filhos. Então, normalmente, nem sempre tem aquela babá à disposição dentro de um momento de lazer. E ela tem essa preocupação maior porque realmente a criança ela é mais mimada, né? Você pode pegar aí que normalmente o nome de criança público A é Jared, né? Jared, né? Como diz o Whindersson Nunes. Então a criança ela tem todo esse mimo, toda essa manha, aquele negócio que a criança que controla o pai, eu costumo ver muito. Não, mas eu quero, e o pai não tem tato e faz o que a criança quer, né? Então é um público aí que público A realmente... A criança que chega e fala, meu pai que paga o teu salário. Exatamente. Normalmente o público A também é a criança, não vou generalizar, mas tem muita criança que é do público A e é carente pra caramba. Justamente porque o pai, ele protege tanto, né? Protege tanto. Eu vou dar um exemplo de uma menininha que eu atendi, em que ela tinha 4 anos e meio e ela não comia sozinha. E a mãe veio na mesa e tal, falei assim, não, mamãe, pode continuar que ela não come sozinha, não. Eu dou pra ela. Aí a mãe saiu, e eu dei uma colherada na boca da criança, e depois eu não dei mais, eu dei na mãozinha dela e falei assim, ó, você consegue, se você conseguir comer tudo sem derrubar, o tio vai te dar uma surpresa. A criança comeu tudo, né? Essa mesma criança não comia salada, não comia cenoura, então a gente fez diversas dinâmicas lúdicas, as crianças ficou 4 dias dentro do hotel, e no final ela saiu comendo cenoura, salada e comendo sozinha. Então essa limitação... Aí voltou pra casa porque agrediu. Nossa, criança, exatamente. Por quê? Porque o Falou pai... de comer salada, cenoura e de comer Porque sozinha. o pai, ele barganha, a criança, olha, não gosto. Ah, não, então tudo bem, então não come, deixa de ladinho. Não é assim, né? A gente precisa, porque a criança, ela precisa daqueles nutrientes para ter uma saúde saudável, né? Então, a gente percebe que o público A é um público que protege muito o filho, e é um público que tem menos tato, né? O público C, em comparação, a criança come de tudo, né? A criança, se ela caiu, ela cai, ela mesmo bate no joelho, levanta e fala, ih, foi só um susto, aconteceu nada. Continua a brincar. Se chora, a mãe vem e fala, engole o choro. É mais ou menos isso, né? Ou a criança, ela... filha, não foi nada não, toca o pau aí. Porque assim, o público C, normalmente, a criança, vamos colocar aí que ela não tem todos os dias uma recreação, ela não tem todos os dias um momento de lazer como aquele, então a própria criança, ela tá condicionada a não perder tempo. Ela cai, o tio dá atenção, passa um mentiolate que não arde, né? Coloca o band-aid. Esse mentiolate que arde. O da nossa época. O de hoje tá Nutella.
O de hoje não arde mais, pô. O de hoje é. Nem uma ardidinha. Já não se faz mais mertiolate como antigamente. O metiolate de hoje não tem aquela espátula igual da nossa época, que tinha duas dores. A dor do metiolate e a dor da espátula. Agora Tem que ficar passando lá, agora é sendo spray. machucado. Agora é spray. Então, o público, sem comparação, a criança ela é menos manhosa, menos mimada e muito mais participativa. Tá? Isso também varia de criança para criança, porque tem muita criança Claro. que é do público A, mas que é muito participativa, muito educada, porque a gente vale ressaltar e vale lembrar que isso vai de criação de criança para criança. Então isso varia de cada pai. Tem pai que tem muita criança que é do público C, tem muito menos educação, muito menos informação do que a criança do público A. Né? Tem mãe que é rica, mas ensina o filho a dar valor àquilo que tem. Aquelas famosas frases de Instagram, Facebook, de que tempos difíceis fazem pessoas fortes, né? Então, provavelmente uma mãe que tem aquele acesso, ela deve ter estudado muito, ou o pai deve ter sacrificado muito para pagar uma faculdade, e ela quer gerar aquele mesmo valor para o filho, né? Então, em comparação ao público C, às vezes, não. Eu lembro que eu conversei esses dias pra trás com uma pessoa que eu conheço, e a filha dele tinha babá. E aí, durante o período da manhã e à tarde ia estudar. E ele falou assim, cortei a babá lá de casa, porque a babá, por melhor que ela seja, ela não quer educar seu filho. Porque não é a função dela educar seu filho, é a função dos pais. Então ele sentiu que ela estava ficando mimada, a filha dele. Por quê? Porque a babá fazia tudo que ela queria. A babá não queria que ela chorasse. Por quê? Porque quando ela chora, os pais se ligam um alerta e vão ver o que está acontecendo e começam a colocar em xeque o que a babá está fazendo. Então ele falou assim, não que a babá não seja boa, ela era boa, só que a babá automaticamente, ao tentar fazer com que a criança não chore, ela ficava fazendo com que a criança fosse mais mimada. Ela falou, não, tá na hora dos pais trazer a rédea da educação dos filhos, e pai tem que dizer não, né? Tem que dar umas frustradas e tal. Eu dou um exemplo Por mais que faça. Sim. A babá, em tese, vai deixar ele mais mimadinho mesmo. Isso é verdade. Eu vou dar até como exemplo, eu tenho 2 filhos, né? A Ellen e o